a pessoas. Aqui a gente tá falando de pronome relativo, mas quando a gente tá se perguntando alguma coisa pra alguém, quem é você? A gente não fala que é você, a gente costuma falar o quê? Quem é você? O quem tá ligado a pessoas, beleza? Então, o pronome relativo quem refere-se a pessoas e sempre aparece precedido de preposição. A preposição vem antes do pronome. Então, quando eu digo que ele é precedido de preposição, tô dizendo que antes do pronome a gente vai ter uma preposição. Então, olha só, aqui a gente tem aqui, trata-se de um colega. A frase é, trata-se de um colega de quem gostamos muito. Vamos lá, trata-se de um colega de quem gostamos muito. Ah, professora, ele vai ser relativo? Olha só, eu disse que o pronome relativo quem, ele vem sempre precedido de quê? De preposição. Quais são as preposições? As principais são a, de, com, tá? Para também. Mas nós temos a, ante, até, após, com, contra, de, deste, em, entre, para, pra, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Maluquice, ai meu Deus, sabe todas as preposições. Isso aí a gente vai gravando, assim, coisa desde pequena a gente já é normal, tá? Mas as principais preposições são a, de, para, com, são as que a gente mais vê no nosso dia a dia, beleza? Mas eu falei todas as outras. Então eu disse que o pronome relativo quem, ele vem precedido de uma preposição. Precedido quer dizer que o quê? Que vem antes dele. Então antes do pronome quem nós temos uma preposição. Então temos aqui um pronome relativo. Trata-se de um colega de quem gostamos muito. Trata-se de um colega do qual gostamos muito. Quando a gente conseguir, como eu disse, substituir os pronomes que, quem, onde, por o qual e as suas flexões, quando eu digo as suas flexões, eu tô falando no qual, das quais, nas quais, enfim. Então, quando eu consigo fazer a substituição por o qual e as suas flexões, eu tô verificando a existência, eu consigo perceber aí a existência de um pronome relativo, beleza? No outro tópicozinho eu coloquei o pronome relativo quem, quando empregado sem antecedente, é classificado como pronome relativo indefinido por expressar o significado de alguém que é pronome indefinido. Entendi nada, beleza? Vamos ver agora no exemplo. Eu disse que o quem precisa vir precedido de preposição, tá? Então, antes dele, deve vir uma preposição, beleza? Só que eu também disse que quando ele não apresenta um antecedente, ele é classificado como um PRI. O que é um PRI? É um pronome relativo indefinido. Por quê? Porque aí ele tem o valor de alguém. Alguém, ninguém. A gente tem, o que isso daí? Qual a classificação disso? É um pronome indefinido. E aí é por isso que eu coloquei, classificado como PRI, como pronome relativo indefinido, por expressar o significado de alguém, que é pronome indefinido. Então a gente sabe que alguém, ninguém, recebe a classificação de pronome indefinido. Vamos ver isso na prática. Então, quem avisa, só ver a hora certinho. Quem avisa, aquele famoso ditado, quem avisa amigo é. Vamos lá. Quem avisa amigo é. Olha o quem aqui. Vamos lá. Ele tem algum antecedente? Ele tem alguma palavra que antecede? Não. Então, quando ele não tem, ele é visto como um pronome relativo indefinido. Lembrando aqui, ele aqui não está em posição de pergunta, como eu falei. Quem é você, tá? Aqui a posição dele é outra. Ele não tem nenhum antecedente. Por que ele é chamado de pronome relativo indefinido? Eu botei quem avisa amigo é. Mas quem é que avisa? Eu sei quem é? Não. Mas eu sei que alguém avisa. Quem é esse alguém? Eu
não sei. Mas eu sei que é um alguém, porque alguém tá avisando, né, que é alguma coisa. Então, quem faz isso é um alguém, beleza? E alguém é pronome indefinido. Se é um pronome indefinido, o que nós temos aqui? Um pronome relativo indefinido, porque o quem, ele pode ser substituído por alguém. Tranquilo? Deu para entender? O professor ainda ficou confuso, então calma. Pronome relativo quem, tá? Ele precisa obrigatoriamente vir precedido de uma preposição, beleza? Como eu falei, trata-se de um colega de quem gostamos muito. O de quem veio o quê? Acompanhado de uma preposição antes. Aqui eu iniciei com o pronome relativo. Quem avisa, amigo é. Mas ele não tem nenhum antecedente, não tem preposição, não tem absolutamente, tá? Até porque aqui ia ficar muito complicado a gente colocar de quem avisa, amigo é, né? Bom, então vejamos. Aqui a gente não tem nenhum antecedente. O quem não está em posição de pergunta. Quem é você? Então ele não pode ser um pronome interrogativo, tá? Então a gente vai para a segunda opção, que é a de ser pronome relativo, tá? Não tem antecedente, mas vamos lá. Quem avisa, amigo é. Esse quem pode ou não pode ser substituído por alguém? Pode, porque alguém avisa é uma pessoa. Então uma pessoa só pode ser um alguém. Qual é a classificação de alguém? Alguém é pronome indefinido. Por isso é que o quem aqui está funcionando como pronome relativo indefinido. Por quê? Porque ele pode ser substituído por alguém, tá? Que tem a sua classificação pronome, que tem isso como classificação pronome indefinido. Tranquilo? Bom, pra gente fechar, o pronome relativo onde indica lugar. Isso é uma coisa importante. Ah, é besteira. Não, não é. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. O pronome relativo onde indica lugar e refere-se a coisa. Pode ser substituído pelas expressões em que e no qual e as suas flexões. Em que e no qual e as suas flexões, nas quais, enfim. Então eu falei pra vocês uma coisa muito importante, que o onde ele se refere a lugar. Isso, ele tá falando de lugar, indica lugar e refere-se a coisa. Por que eu falei que isso é importante, tá? Agora não vai dar pra vocês grifarem, mas seria interessante depois que vocês dessem um jeitinho, grifar, enfim, colocassem uma observação, que o onde indica lugar. O lugar onde moro é bonito, por exemplo. Então, o lugar onde moro, eu tô indicando um lugar. Então, mas se refere a uma coisa, qual é a coisa? O lugar, a casa onde se mora, o bairro onde se mora, beleza? Então, olha só. Por que eu falei que isso é importante? Porque a gente tem o costume de utilizar onde em referência a pessoas. Deixa eu ver. Nossa, eu vejo muitas pessoas utilizando onde como pra pessoas. Deixa eu pensar. Olha só. Estava estudando onde analisei alguma coisa, tá? Veja só, estava estudando onde analisei. Gente, o onde aqui tá significando lugar? Ah, mas o lugar onde você estuda, não é isso. Eu não falei em nenhum momento. Eu disse estava estudando onde analisei, onde verifiquei. O onde se refere ao lugar, tá? E tá ligado ao lugar, né? Mostra onde é que a situação acontece e refere-se à coisa. Onde eu analisei. Eu sou o quê? Pessoa.
o onde, ele tá ligado a coisa, tá? E ele se refere a coisa, tá ligado ao quê? A um lugar. Ele indica um lugar. Então, veja, aqui o onde foi utilizado incorretamente. Por quê? Porque o onde, ele precisa estar ligado a um lugar. Ele precisa indicar um lugar. Como eu disse, o lugar onde moro. Aí é diferente, porque eu tô indicando o lugar e tô me referindo a uma coisa. Aqui, estava estudando onde analisei. Não, onde não, porque aqui não tem um lugar. Estava estudando quando analisei, por exemplo, quando verifiquei, eu preciso fazer essa substituição, porque o onde, ele indica lugar e se refere a uma coisa, beleza? E aí eu dei um exemplo, aqui ó, vou botar embaixo. Deixa eu só riscar isso aqui para vocês não confundirem, tá? O apartamento onde residia, eu quero dizer que morava, tá? O apartamento onde residia o síndico está à venda. Quero dizer o seguinte, o apartamento onde morava o síndico está à venda. O que nós temos aqui? Nós temos o onde, beleza? O onde eu disse para vocês que precisa indicar o lugar e se referir a uma coisa. Então, o apartamento onde residia o síndico está à venda. Por que essa frase está correta? Porque o onde está indicando lugar, tá? E está se referindo a uma coisa. Que é o quê? Apartamento. Residia está mostrando o quê? Morava. Então, dá a ideia de lugar, tá? E se refere ao quê? A uma coisa. Que coisa é essa? A apartamento. Quando eu me refiro a pessoa, a mim e a outras pessoas, eu não posso utilizar o pronome onde, beleza? E aí eu coloquei o apartamento. E aí eu disse o seguinte, que os pronomes invariáveis, que, quem e onde, eu consigo, ele é pronome relativo quando eu consigo substituir por o qual e suas flexões. Então, o apartamento no qual residia o síndico. Por que no qual? Porque que reside em algum lugar. O em mais o vira no, tá? Isso aí é aula de preposição. Aqui a gente tem uma contração. O que é uma contração? É quando a gente junta a preposição com uma outra palavra, com uma outra classe de palavra. Quando eu falo em classe, eu falo de artigo, de pronome, de adjetivo, enfim. Então, quando eu junto a preposição com uma outra palavra, no caso, uma preposição aqui, mais um artigo aqui, beleza? Então, eu tenho uma contração, porque aqui eu tenho uma perda fonética, uma perda no som. Então, o em mais o vira no, beleza? O apartamento no qual, quem reside em algum lugar, por isso eu não falo em qual, o apartamento em qual residia, eu não falo em qual, eu falo no qual, beleza? No qual residia o síndico está vendo. Eu consigo fazer a transposição, consigo fazer essa mudança do onde por no qual, qual e as flexões? Consigo. Então, esse onde aqui é um pronome relativo. Tranquilo até aqui? Espero que sim, tá? Eu passei alguns exercícios, vou pedir a vocês que façam, tá? Peço para que vocês façam, para que eu faça a correção na semana que vem. Não espere para corrigir junto, faça os exercícios antes, porque se você não faz o exercício, você não aprende, tá? A gente só aprende treinando, errando. Ah, não, fiquei em dúvida nisso. Eu sempre corrijo tirando as dúvidas. Então, faça os exercícios, vocês têm uma semana para fazer, beleza? Eu espero que tenha sido bem tranquilo, tá? Só relembrando, o pronome relativo ele liga as orações, ele substitui o termo anterior, tá? Outra coisa que eu preciso falar é o pronome relativo variável, né? Que é o qual, os quais, ele concorda com o termo antecedente, tá? Então, o qual, vamos supor,
vai se referir a um termo que foi citado antes, exceto o pronome cujo e as suas flexões, que se refere ao pronome, a uma palavra, a um termo que vem depois dele, beleza? Quais são os pronomes relativos variáveis? O qual, os quais, o qual e suas flexões. Do qual, na qual, da qual, cujo, cuja, cujos, cujas. Outra coisa importante que eu preciso falar, depois do pronome cujo, que é um pronome variável, relativo variável, a gente não coloca artigo. Quais são os artigos? O, a, os, as. Artigo definido e indefinido, uma, uns, umas. Claro, a gente não fala qual uma. A gente não costuma falar isso, né? A gente não fala de fato isso. O que a gente costuma falar? Cujo, o, cuja, a. Cortem isso. O certo é cuja história, cujo problema, sem o artigo no meio. Tranquilo? E os invariáveis que, quem, onde. Eu tô diante de um que. Não sei se ele é conjunção integrante, se ele é pronome relativo. Para eu saber, eu preciso fazer a substituição. Se a substituição pelo pronome o qual e as suas flexões for possível, eu tenho aí um pronome relativo, tá? O quem, ele precisa ser antecedido de preposição, tá? Quando ele não tiver um antecedente, a gente vai ter um pronome relativo indefinido. Obviamente, quando quem não estiver em posição de uma pergunta direta, uma interrogativa direta. O que é uma interrogativa direta? É quando eu consigo colocar o ponto de interrogação. Quem é ela? Quem é você? Tá? Então, quem é você é diferente de perguntar eu gostaria de saber quem é você. Eu gostaria de saber quem é você é uma interrogativa indireta. E aí eu não uso interrogação. Quando eu faço essa pergunta direta, quem é você? Eu utilizo a interrogação e é por isso que recebe o nome de interrogativa direta, tá? Então, pronome relativo indefinido, quando não tem antecedente e eu consigo substituir por um indefinido como alguém quando a gente está falando de alguma pessoa. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim. Os exercícios estão aí. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima.